Bom, vamos falar aqui de quadrado mágico, ou sudoku, outras pessoas chamam isso aqui de sudoku. Então eu vou utilizar esse quadrado mágico, ou esses quadrados mágicos, para a gente aprender um pouco de soma com números inteiros, soma e subtração com números inteiros. Então, o que é um quadrado mágico? O quadrado mágico, ele é um quadrado, como o número já diz. Então, por exemplo, esse tem 3 linhas e 3 colunas. Eu posso ter quadrado mágico com 2 linhas e 2 colunas. E eu posso ter quadrado mágico com 6 linhas e 6 colunas. E assim, eu já vi até de 7, 9 linhas, 9 colunas, tá? E se você pesquisar na internet também por Sudoku, você vai ver diferentes tipos de quadrado mágico. Tem alguns variados tipos lá que são diferentes desse. Tem outras formas de resolver, tem outros métodos lá utilizados, tá? Então, ó, o quadrado mágico, o objetivo do quadrado mágico é você preencher essas casas vazias aqui, tá? Então, o quadrado mágico, por exemplo, se você pegar a soma desses números aqui, por exemplo, se dá 4 aqui, então, ó, toda a soma de toda a linha tem que dar 4. Todos os números que você vai completar aqui, quando você somar, tem que dar 4. Tanto nas linhas como nas colunas. Os números que você vai colocar aqui, se a linha deu 4, aqui também tem que dar a soma 4. Essa diagonal também, os valores que vai nessa diagonal, quando você somar, tem que dar 4, tá? Então, aqui você já tem essa coluna que está completa. Então, você vai começar por ela, tá? Então, você vai somar esses números que está aqui e vai ver o resultado e vai colocar aqui embaixo, tá? Então, olha só, menos 7 menos 3. Você tem uma dívida de 7, tem uma dívida de 3. Então, quanto você deve? Você deve 10. E aí você tem um positivo, que é o valor que você tem para pagar a sua dívida. Você deve 10 e só tem R$ 1 para pagar, você vai pagar parte da sua dívida, ainda vai ficar devendo quanto? Ainda vai ficar devendo 9. E se você deve, esse valor é negativo. Então, olha só, a soma dos números dessa coluna deu 9. Então, ó, toda a soma das colunas aqui, quando você preencher com números, tem que dar 9. Então, você tem que preencher esses espaços vazios com valores que, quando você somar todos, tem que dar 9 negativo. Tanto as colunas, como as linhas, como também a diagonal. Tá bom? Então, olha só. Então, eu sei que o valor, quando eu somar esse e mais esse, aqui tem que dar quanto? Dá menos 9. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho menos 4 mais 1. Você deve 4 e tem 1 para você pagar a sua dívida. Então, ó, quando você pagar a sua dívida com R$ 1, se você deve 4, você ainda vai dever 3. E quanto você tem que dever aqui? Você tem que dever 9. Então, qual o número que você coloca aqui, que somado com a dívida de 3, dá uma dívida de 9? Então, é 6. É menos 6, né? Então, ó, se você deve 3, ó, você deve 4, pagou com 1, deve 3. Se você deve 3 e deve 6, deve 9. Ok? Bom, qual a outra que eu posso fazer? Essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal, ó. Você deve 4 e deve 3, então você está devendo quanto? 7, né? Você deve 7. Você precisa dever quanto aqui nessa diagonal? Nessa diagonal tem que dar um valor de menos 9. Então, se você deve 7, para você dever 9, você tem que fazer uma dívida de quanto? De 2. Então, aqui tem que ser menos 2. Então, você vai somar uma dívida de 4, mais uma dívida de 3, 7, mais uma dívida de 2, menos 9. Agora, ó, você pode fazer essa coluna aqui, né? Ó. Você já deve 6, já deve 2. Você tem duas dívidas. Essas duas dívidas, se você somar duas dívidas, menos 6 mais menos 2, dá menos 8. Para você dever 9, você tem que fazer mais uma dívida de quanto? De 1. Se é dívida, é negativo. Então, quando você faz uma dívida de 1, isso aqui vai ser igual a quanto? A menos 9. Bom,
Agora eu posso fazer essa linha aqui, ó. Ó, se você deve 2 e deve 7, quanto você deve? Você deve 9. Então, se o resultado tem que ser 9, então quanto você tem que colocar aqui? 0, né? Você não precisa fazer mais dívida, então aqui fica 0. Então, se você somar 0 mais menos 7 mais menos 2, isso aqui vai ser igual a menos 9. Bom, por último, nós podemos fazer tanto essa linha como essa coluna. Vamos fazer a coluna, ó. Você deve 4. E tem 0 aqui, não tem mais nenhuma dívida. Então, para você dever 9, quanto você precisa? Qual a dívida que você precisa fazer? Você precisa fazer uma dívida de 5. Então, menos 4 menos 5, isso aqui vai ser igual a menos 9. Ok? Então, ó, menos 5, menos 3, menos 8, menos 1 é igual a menos 9. Então, você completou seu quadrado mágico. Se você somar daqui para cima também vai dar 9. Somar daqui para cá, ó, de baixo para cima vai dar 9. De baixo para cima vai dar 9. Se você somar da direita para a esquerda também vai dar 9. Então, de qualquer jeito que você somar aqui, você vai dar 9. Se você, ó, somar essa diagonal, ó, você deve 3, deve 6. Quanto você deve? Você deve 9. Ok? Vamos fazer esse próximo? Olha só. Então, ó, onde eu tenho os completa aqui, essa diagonal aqui, ó. Então, eu vou somar essa diagonal e vou ver quanto que vai dar essa diagonal. E aí, todas as minhas linhas, todas as minhas colunas, quando eu somar, tem que dar o mesmo valor aqui. Então, ó, você tem uma dívida de 4, você tem uma dívida de 1, então você deve 5. Então, menos 1, menos 4, mais menos 4 é menos 5. Menos 5, você tem 2 para pagar, então isso fica menos 3. Então, você deve 5, isso tem R$ 2 para pagar, você vai pagar sua dívida, você ainda vai dever 3. Então, o resultado dessas soma dessas linhas e dessas colunas tem que dar menos 3. Então, vamos fazer essa outra diagonal. Ó, você não deve nada, deve 1, você precisa dever 3. Então, quanto precisa estar aqui para você estar devendo 3? Menos 2. Então, isso aqui, ó, se você somar uma dívida de 2 e uma dívida de 1, dá menos 3. Vamos ver aqui agora essa linha. Ó, você tem 2 e menos 2. Ó. Você tem 2 positivo e tem 2 negativo. Então, você tem o que aqui? Ó? Números opostos. Então, quando os números são opostos, eles se anulam. Ou você tem 2 e deve 2, você vai lá pagar sua dívida, vai ser 0. Então, quanto você precisa ter aqui? Quando você soma isso aqui, vai dar 0. Então, aqui tem que ser menos 3 para isso aqui ser igual a menos 3. Ok? Agora eu posso fazer essa coluna aqui, ó. Menos 3, menos 1, você tem duas dívidas. Menos 3, menos 1 vai dar menos 4. Você deve 4, só que você precisa dever 3. Se você deve 4, mas você precisa dever só 3, esse resultado tem que ser 3, então você precisa ter o quê? 1 aqui para abater da sua dívida. Então, ó, menos 3 mais menos 1, menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Podemos fazer essa coluna aqui. Você tem 2 e você precisa dever menos 3, certo? Você tem R$ 2 e para dever 3, qual é a dívida que você precisa fazer? Menos 5, não é isso? Então, você tem menos 5. Você tem uma dívida de menos 5. Você tem 2 para pagar, você vai lá e paga. Então, você deve ainda menos 3. Vamos ver essa. Olha só. Menos 4, menos 2. Você tem uma dívida de 4 e tem uma dívida de 2. Então, você deve 6. Você deve 6, mas você precisa dever só 3. Então, ó, se você deve 6 e tem que ficar com a dívida de 3, então o que é que você precisa aqui? Você precisa ter 3 positivo. Então, se você deve 6 e vai lá e dá R$ 3 para pagar, você ainda vai ficar devendo 3. Ok? Então, se você for somar aqui, ó, menos 4, você deve 4, mais 1, menos 3. Aqui, nessa linha,
Você deve 1 e deve... Você deve 5 e deve 1. Somando as duas dívidas, você deve 6. Para você dever menos 3, então você paga 3 e fica devendo menos 3. Então tá aí resolvido nossos quadrados mágicos.